Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 16, verso 32. Quero conversar contigo hoje baseado nessa palavra. E se você é novo ou nova por aqui, eu já te convido a se inscrever no canal e estar conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Nós finalizamos nessa semana uma série maravilhosa sobre dons espirituais, um estudo precioso. Inclusive, todos os nossos devocionais ficam salvos aqui no canal e eu fiz questão de criar uma playlist só com os devocionais sobre dons espirituais. Está aqui salvo no canal, se você for na aba de playlist, basta clicar lá e desfrutar desse material que é muito rico, que abençoa muitas pessoas. E se você for vê-lo, vai te abençoar também. Ontem, ministramos aqui uma palavra com o título Os Processos de Deus. E olha, gente, é tão importante, tão importante discernir os processos de Deus. E é claro que nós nunca entenderemos tudo, mas algumas coisas nós precisamos entender, porque se nós não entendermos, nós vamos abortar o processo. Tem coisa nos processos de Deus que se você não entende, você aborta. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina que se uma mulher grávida confundir aquela gravidez, tem um bebê, tem uma vida dentro dela, ali um ser humano dentro dela, se ela confundir aquilo com um verme, com uma bactéria, com um micróbio, com uma doença que precisa ser combatida, o que é que vai acontecer? Ao invés dela cuidar de uma vida que está para nascer, ela vai combater e pode até abortar o processo. Olha que perigo, né? E quantas vezes eu vejo na vida de muitas pessoas, por não entenderem os processos de Deus, acabam abortando esse processo. A palavra de ontem foi sobre isso. E se você não viu, eu quero te convidar a revisitar esse devocional. Todos ficam salvos, eu tenho certeza que o Senhor falará contigo. Vamos para o de hoje, Provérbios capítulo 16, versículo 32, diz assim: Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Mais uma vez, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha só, todos aqui, ou quase todos, devem conhecer o termo QI. O que é essa sigla QI? O que ela significa? QI fala do seu coeficiente de inteligência. Você já fez um teste de QI? Algo para medir o seu QI? Qual o seu QI? Qual o QI das pessoas da profissão tal? Qual o QI das pessoas do país tal? Qual o QI de pessoas em tal condição? Coeficiente de inteligência. De um tempo para cá, surgiu um outro termo muito interessante, que é o QE é o coeficiente emocional, que basicamente mede a sua inteligência emocional. Que a inteligência emocional, gente, ela afeta profundamente todas as áreas da nossa vida. Todos os relacionamentos que você tem, a sua carreira profissional, a sua vida com Deus, seu ministério, tudo é afetado pela tua inteligência emocional. E se você parar para pensar bem, muitas pessoas, quase todas elas, são contratadas para um trabalho por conta da sua habilidade técnica. Porém, muitas delas perdem aquela oportunidade de emprego por falta de habilidade emocional. Vou repetir para você. Muitas pessoas entram numa empresa, ganham oportunidade de emprego por conta de uma habilidade técnica. A pessoa manda ali um currículo, tem uma indicação, faz uma entrevista, ela é aprovada. Porém, muitas vezes a porta fechada, ela é fechada por conta de comportamentos emocionais imaturos. Uma situação que ocorre na empresa na qual a pessoa não consegue mais continuar ali. Ela até tem a habilidade de fazer uma prática técnica. Ela sabe mexer numa máquina, sabe mexer num computador, ela sabe mexer numa planilha, mas ela não consegue se relacionar e muitas vezes é preferível que você tenha alguém tecnicamente menos habilidoso, mas que consiga ter uma convivência e uma inteligência emocional do que você ter um gênio que não consegue conviver com ninguém, não é verdade? Isso já tem sido o padrão das empresas hoje. Antigamente era coisa de uma empresa ou outra, depois foi crescendo. Hoje
quase todas as empresas colocam em voga o padrão de inteligência emocional até para contratar. A inteligência emocional, gente, ela é tão importante que há milênios atrás, o escritor de Provérbios, ele fala assim, olha, é melhor o homem paciente do que o guerreiro. Deixa eu te explicar isso aqui. O homem forte, o homem guerreiro, até hoje e sempre, ele será muito louvado. Porque a força resolve muita coisa. A força ajuda a trabalhar, a força ajuda a resolver problemas e a força ajuda a combater. Por que eu termino aqui em combate? Porque as guerras naquela época eram muito mais comuns do que os dias atuais. Você vai ver aí o Brasil é um país que pouco se envolve em guerra. Talvez muitas pessoas que nasceram, viveram e morreram no Brasil nunca sequer viveram uma guerra declarada, né, por assim dizer. Claro que você tem a violência urbana, mas não é uma guerra declarada de um país para com o outro. Mas, embora nos dias atuais isso não seja tão forte para a gente, nos tempos antigos a guerra era uma certeza. E a guerra nos tempos antigos não era feita com tanques, aviões, navios, não, era combate corpo a corpo. No máximo você tinha espada, lança, escudo, arco, flecha, mas o corpo a corpo era essencial, portanto, ter um homem forte, ter um homem guerreiro, era certeza de você se manter vivo, porque aquele guerreiro ia lutar por você, ia lutar pela nação. Eu trago essa importância para você perceber a profundidade do que é o sábio e dizer assim, ó, pega esse guerreiro aí, esse super-homem, esse cara tão importante que o Tiago acabou de explicar no devocional. Aí você lê agora Provérbios 16:32. É melhor o homem paciente do que o guerreiro. Já toma aquele impacto, né? Só que o próprio versículo vai explicar por quê. É mais importante controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Nós podemos citar tantas pessoas aqui, eu não quero tornar esse devocional pessoalizado, mas são muitos os exemplos na música, no esporte, na política, de grandes guerreiros, grandes heróis. Jogadores de futebol no Brasil são esses grandes heróis nacionais. Os músicos, os políticos, a classe artística, pessoas que têm, com o seu talento, a capacidade de conquistar uma cidade, de conquistar um país, de conquistar o mundo, mas que por falta de autocontrole, por falta de domínio próprio, acabam destruindo a própria vida. Só de eu falar isso aqui para você, já deve ter lembrado aí de vários jogadores, de vários artistas, de vários políticos. Isso é se você não conhece alguém da sua vida pessoal que é exatamente assim. Tiago, eu conheço uma pessoa que é tão talentosa, tão boa, tem uma qualidade tão rara no que ela faz, mas a pessoa não consegue se controlar e distorce toda a vida dela. Por quê? Por falta de inteligência emocional. Isso é tão terrível, gente, que infelizmente muitos cristãos, pessoas que amam a Deus sinceramente, que buscam a Deus, que querem agradar a Deus, não entenderam o poder da inteligência emocional para viverem o que Deus preparou para elas. Ouça uma coisa, Deus tem um propósito para você, Deus tem um projeto para você, Deus tem um caminho para você, mas se você não desenvolver tua inteligência emocional, você vai abortar tudo isso. E algumas pessoas acham que inteligência espiritual é suficiente, quando na verdade não é. Tiago, como assim inteligência espiritual? Por exemplo, tem pessoas que conseguem ter uma disciplina espiritual de orar todos os dias, jejuar com uma certa frequência, ler a Bíblia todos os dias, está aqui no devocional e você vai ali despertando a sua inteligência espiritual. Você vai despertando o teu discernimento. Quem lembra do dom de discernimento de espírito? Você vai despertando a sua percepção do que acontece no mundo do espírito. Eu tenho certeza que se você já me escuta aqui há algum tempo, certamente, depois de começar a me escutar, você já começou a perceber algumas coisas do mundo espiritual baseado nos ensinos que eu citei aqui. Fala, olha, tem coisa ali, aquela coisa ali eu aprendi naquele devocional. Eu aprendi por causa daquele ensinamento, eu aprendi por causa daquela pregação. Isso é uma inteligência espiritual. Porém, eu conheço muitas pessoas de profunda inteligência espiritual, mas de pouca maturidade emocional. Essa é a receita perfeita para escândalos. Porque a inteligência espiritual vai fazer você se mover em dons, vai fazer você se mover em milagres, vai fazer você se mover em poder, vai fazer você se mover em tantas coisas. Mas se você não tiver inteligência emocional
para lidar com os teus sentimentos, para lidar com pessoas, para lidar com tantas coisas, você vai colocar tudo abaixo. Entende? Olha como é importante para a sua vida com Deus e para todos os aspectos da sua vida ter uma inteligência emocional apurada. Tiago, já que você está falando tanto de inteligência emocional, me mostra como conseguir essa inteligência. Tem várias formas, mas como a gente não tem todo dia aqui, né? Tem todo o tempo do dia aqui para poder conversar, eu separei aqui 3 aspectos muito importantes para quem quer crescer em inteligência emocional. Primeira coisa, não é o primeiro aspecto, mas é a primeira coisa. É preciso saber que você não vai evoluir em inteligência emocional da noite para o dia. Você vai ter que viver, crescer, repetir, amadurecer para poder alcançar isso. Então não é um processo da noite para o dia que vai fazer você mudar. Mas, primeiro de tudo, o primeiro aspecto para adquirir inteligência emocional é você ler, ou nos dias atuais, né, assistir um devocional como esse, é como ler também, ou seja, colocar conhecimento, bom conhecimento e boa informação para dentro. Isso é muito importante. Conhecimento é a matéria-prima. Você pode fazer algo bom ou algo ruim com conhecimento. Ela é matéria-prima. Eu oro para que você faça algo bom. Então, primeiro de tudo, é você ter conhecimento. Conhecimento vem através de leitura, através de boas conversas, através de bom conteúdo. Eu, por exemplo, me preocupo muito com o que eu vou falar aqui no devocional, porque eu sei que essa mensagem vai chegar para alguém que está com o coração aberto. Me preocupo também quando posto as minhas coisas no meu Instagram, estou dando o meu exemplo, mas todo o conteúdo, independente do formato dele, livro, vídeo, mentoria, conversa, todos eles são matérias-primas que você vai absorver. A Bíblia fala, né, para você reter o que é bom, e esse reter o que é bom já vai te ajudar a crescer emocionalmente. Mas tem uma segunda coisa, que é você conviver com pessoas que são amadurecidas emocionalmente. Perdão, gente. Amadurecidas emocionalmente. A convivência vai te fazer observar a conduta dessas pessoas em momentos chaves. E só de observar, você já evolui muito. É interessante, eu sou apaixonado por esportes, e é interessante que certa vez um jogador de basquete da NBA, o Campeonato Americano de Basquete, que é o mais forte, o mais rico de todo mundo, e o mais conhecido também, eles têm aquela ideia, como é que fala, rapaz? Aquela forma, né, do campeonato, aqui no Brasil não tem, é difícil de explicar. O chamado draft. O que é o draft da NBA? Os melhores jogadores que saem das universidades norte-americanas, os times profissionais escolhem para fazê-lo jogar na NBA. Aqui no Brasil não tem isso, né? O jogador de futebol aqui, ele vai ali treinando na escolinha, depois vai na divisão de base, então ele já está num time específico. Lá não, os jogadores, eles estão em universidades, né, os americanos, e aí quando tem o draft, os times vão lá e pinçam os melhores jogadores para jogar na NBA, o Campeonato Americano de Basquete. E quando esses calouros chegam, os jovens, alguns deles não começam a jogar de primeira, eles são muito novos, os jovens precisam ainda evoluir muito. E certa vez um jovem desse falou o seguinte, olha, só de você estar ali treinando com jogadores melhores, com jogadores mais velhos, com jogadores mais experientes, sem nem você jogar, só treinar, nem jogar, só de você treinar você já evolui. Porque você sabe o que fazer antes do treino, você sabe o que fazer depois do treino, sabe o que fazer durante o treino, você sabe como se preparar, você sabe como se alimentar, você sabe que decisão tomar quando acontecer tal coisa. Você sabe isso. Por quê? Porque aquele atleta, embora não esteja jogando ainda, ele está se envolvendo, conhecendo, participando, observando. Agora é importante observar com o coração aberto. Aqui vem aquela ideia do coração ensinável, que é a principal característica de alguém que se dá bem na vida. É ter o coração aberto para o ensino. Não é que você vai absorver tudo sem filtro, não é isso. Mas você é alguém que está aberto à correção, aberto à sugestão, aberto à crítica. Quem não tem o coração ensinável, dificilmente vai ser um vencedor, dificilmente vai fazer algo relevante na vida. E se já fez, se fechar o coração, a tendência é a própria pessoa, ela causar uma autodestruição, ela se destruir. Então, colocar boa informação para dentro, conviver e conhecer pessoas pessoalmente,
tá? Informação, por exemplo, online, tem várias pessoas que me conhecem apenas por uma tela, não nos conhecemos pessoalmente, mas são abençoadas porque nós estamos transmitindo conhecimento, a palavra de Deus. Mas a segunda coisa é conviver com pessoas mais maduras, que vão te ajudar nisso. E a terceira coisa, colocar em prática. Porque não adianta nada você ouvir uma palavra como essa, você conviver com alguém que é mais maduro, que pode, que está te ensinando, mas você não colocar em prática. É aqui que muitas pessoas falham. Gente, eu conheço tantas pessoas que deixaram de longe exatamente por causa disso. Eu estou até preparando um devocional, eu já vou antecipar um pouco aqui, cujo título é Pessoas... na verdade, não posso falar o título agora, não estou tentando criar o título agora aqui, mas a ideia do devocional, basicamente, é ensinar como o segredo dos grandes campeões no esporte é fazer o simples todos os dias. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia o simples. E na nossa vida cristã, parece que nós estamos o tempo todo esperando algo espetacular acontecer. E a vida é aquilo que acontece exatamente enquanto a gente espera, sabe? Às vezes você está esperando assim, a próxima grande conferência, o próximo grande congresso, o próximo grande profeta se levantar e trazer uma revelação sobre sua vida. Mas enquanto você espera essa coisa espetacular acontecer, o simples está disponível para você todo dia. E você vai ver que as pessoas que marcam a sua geração são pessoas que fazem o simples repetidamente todo dia. Existe uma graça disponível para os que colocam em prática. Conheço várias pessoas que me escutam, eu senti que a palavra foi bênção, mas o fato da palavra ser bênção não necessariamente muda a sua vida. Já parou para pensar nisso? O que traz a transformação na sua vida é você colocar em prática, porque a palavra que é bênção e você não pratica é como ter um remédio, né? Digamos que eu estivesse doente e nessa caneca aqui tivesse um remédio. O remédio na caneca não me cura. O que me cura é tomar o remédio. Nesse caso aqui é um cafezinho. Tá até esfriando, Jesus. Então vamos terminar o devocional. Sabe? Então a inteligência emocional, ela vem primeiro por informação e bom conhecimento. Segundo, observação de quem já chegou aonde você quer chegar, de pessoas mais maduras. Observe a reação dessas pessoas. Isso ensina muito. Terceiro, e aqui que muitos falham, quando você coloca em prática. Quando você começa a colocar em prática, você começa a perceber e a sentir o que está escrito em Provérbios 16:32. É justamente o versículo que nós lemos. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, porque mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Às vezes, conquistar uma cidade está na força das suas mãos, está na força dos seus braços, mas perder tudo está no descontrole do seu coração, está no descontrole da língua, está no descontrole pessoal. Para pensar em quantas situações, quantas vidas, quantas coisas preciosas são perdidas por causa de uma frase mal falada, uma decisão mal tomada, uma direção que não deveria ser seguida e às vezes em um dia, em um momento, tudo que demorou uma vida para ser construída é colocado por água abaixo. Quantas e quantas coisas. E nesse momento, muitas vezes com dores, a pessoa descobre que mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Mas se você está aqui vendo esse devocional, você não precisa de uma tragédia para aprender. Diz até um ditado por aí, né, que o inteligente aprende com seus próprios erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Isso não está na Bíblia, mas de fato faz sentido. Você não precisa de uma grande tragédia para aprender o que a Bíblia está te mostrando aqui na prática. Porque se você acertar, você também vai aprender. Se você colocar em prática, você também vai aprender. E para encerrar, eu quero te lembrar que nós não somos aquilo que a vida fez conosco. A gente não é definido por isso.
O que define de fato a nossa vida é o que nós fazemos com o que a vida faz conosco. Você entende? Muitas pessoas colocam desculpas, né? Não, porque minha vida foi assim, 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 assim. Ouça uma coisa. Por mais difícil que seja a sua vida, e eu conheço algumas pessoas aqui que estão no devocional todo dia que tiveram realmente uma vida muito difícil, impressionantemente difícil. Mas por mais que a sua vida tenha sido difícil, sempre tem alguém que teve uma vida mais difícil que a sua e ainda assim conseguiu ir mais longe. E ainda assim conseguiu vencer, conseguiu superar. Entende? Eu não quero desprezar a dificuldade que você vive, porque todos nós vivemos dificuldades. Todos nós temos um fardo, temos uma carga, temos uma cruz, temos um desafio para lidar todos os dias. Mas o que a vida faz com você, o que a vida te apresenta, não é um decreto final, não. Se o que a vida te apresentou é ruim, Thiago, eu não gostei do meu contexto, da minha história, da minha situação, você tem uma chance de mudar. E a única forma de você mudar para melhor é desenvolvendo a tua inteligência emocional. Ouça uma coisa, se você desenvolver a tua inteligência emocional à luz da Bíblia, eu tenho certeza absoluta que por mais limões que a vida te dê, com o Espírito Santo você pode fazer limonadas saborosíssimas. As histórias na Bíblia estão aqui às dezenas, às centenas. As histórias ao nosso redor, são inumeráveis também. Por que na sua vida não? Então saiba que quando as emoções te governam, elas são péssimas senhoras. Mas quando você governa as suas emoções, elas se tornam excelentes servas do propósito que Deus colocou para a sua vida nesta terra exatamente hoje. Você abraça essa palavra? Então vamos orar para nós fecharmos esse devocional. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Eu sei que esse tema é tão desafiador para tantos, porque nos leva a pensar em diversos traumas, em diversas situações, em diversos desafios. Mas eu te agradeço, Pai, porque em cada um deles o Senhor está conosco. Eu creio que o Senhor não quer apenas nos dar unção, não quer apenas nos dar dons espirituais, mas o Senhor também quer nos maturar nas emoções. Tem misericórdia de nós, Senhor. Reconhecemos aqui as nossas limitações e nos colocamos ao seu dispor da sua palavra, para que o Senhor nos treine, nos amadureça, nos desenvolva, para a honra e glória do seu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tamo junto, gente. Deixa um like nesse vídeo. Se você não é novo, não é nova, se você é novo ou nova aqui no canal, se inscreve no canal. Esteja conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. E para te ajudar a ser constante nisso, eu criei inclusive um grupo específico no WhatsApp, fechado, sem conversa paralela, exclusivamente para te enviar o link dos nossos devocionais. Clica no comentário fixado e entra no nosso grupo. Para o pessoal da comunidade do Discipulado Bíblico, nesse final de semana eu vou postar mais 2 aulas sobre oração e vai ser uma bênção para quem já está na nossa comunidade. Quem ainda não está, aproveita, porque a tua entrada na comunidade vai ser um excelente investimento na sua vida espiritual também. Tchau, como é que eu faço para acessar? Também está fixado no comentário. Vamos juntos? Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.